Fala, galera da Prep Concurso, professor Adriano aqui. Hoje eu não vou perder muito tempo não, galera, entendeu? Vamos começar direto pro assunto, tá bom? A gente vai falar hoje sobre direito previdenciário e vamos falar mais especificamente sobre os segurados, tá ok? Segurados obrigatórios. A gente vai ver as espécies de segurados. Então, vamos logo aqui, ó, na tela. Só lembrando aí, olha, que nós temos três regimes de previdência, tá bom? Nós vamos ter ali o regime de previdência geral, o vermelhinho ali. E esse regime de previdência geral, ele é aquele que é único em todo o território nacional, tá bom, galera? Em todo o território nacional. Aí nós temos também o regime de previdência próprio. Esse regime de previdência próprio, ele é criado por quem? Isso, ele é criado pelos entes políticos, União, estados e municípios e também o Distrito Federal, tá bom? E ele é utilizado para servidores públicos, tá bom? Então, na realidade, o indivíduo tem que ser servidor público para estar vinculado, para participar, ser incluído no RPPS. Além desse, nós temos um terceiro que seria um regime complementar, tá bom? Um regime de previdência complementar. E aí, esse regime de previdência complementar, ele é o que? Facultativo, tá bom? Participa dele quem quiser. Legal? Vamos falar hoje aqui sobre essa galera que entra aqui, ó. A gente já viu em aulas passadas que vincula-se ao RGPS quem? Os chamados beneficiários. Nós vamos ter aqui os beneficiários. Ok? Galera, esses beneficiários, eles se dividem em duas espécies. Eles vão ter aqui, ó, os beneficiários chamados de segurados. E esses segurados, galera, são exatamente aqueles que irão se filiar e inscrever no RGPS, no RGPS. Eles irão o que? Contribuir. Então, quando tu olhar aqui para os segurados, em regra, eu vou colocar aqui, ó, um dinheirinho, tá bom? Esse é o cara que vai contribuir. Ele vai contribuir. E além de contribuir, ele também vai fazer o quê? Vai fazer a sua vinculação e sua, ou melhor, vou chamar de filiação e inscrição. Espera aí, Adriano, repete de novo. Nós temos o regime geral de previdência. Esse regime geral de previdência, ele vai ter duas características. Ou melhor, ele vai ter ali um beneficiário. Esse beneficiário, ele vai ter duas espécies. A primeira espécie de beneficiário é o chamado segurado. Os segurados do regime geral de previdência são aqueles que irão contribuir, tá bom? Vou até colocar aqui, ó. Eles irão contribuir. E esses também serão o quê? Eles serão filiados e inscritos. Tá legal? Filiados e inscritos. Se tiver dúvida ainda sobre filiação e inscrição, cara, dá um pulo aí no Instagram, tá bom? Me chama lá, pede, eu gravo um story. Então dá uma olhada aqui no canal do Prep, que eu já gravei vídeo sobre isso. Ou então dá uma olhada também lá no Instagram do Prep, tá legal? Que tem dica boa sobre isso lá também, tá bom? Então, bacana. Adriano, então entendi. O segurado, ele é aquele cara que ele vai o quê? Ele vai contribuir e ele vai se filiar e ele vai se inscrever. Correto, tá bom? Algumas filiações, elas já são de forma automática e as inscrições, não. Ele precisa ir lá e fazer a inscrição, tá bom? Ok, vamos agora continuar aqui no enredo, tá bom? Esse segurado, ele se divide em dois. Nós vamos ter os chamados segurados obrigatórios. Nós vamos ter aqui, ó, os segurados obrigatórios. E nós vamos ter também os segurados facultativos. E aí, galera? Segurados obrigatórios e os segurados facultativos.
Além desses segurados obrigatórios e facultativos, agora nós vamos ter a figura do dependente, tá legal? A figura do dependente. Quem são os dependentes, tá legal? Os dependentes são aqueles que de alguma forma, né, de alguma forma têm vínculo com o segurado. Esses dependentes, eu vou colocar aqui uma coisa que é muito, vai ser uma regra assim bem geral, tá bom? Só para a gente ter uma noção geral, tá legal aqui? Muito ampla mesmo. Quem em regra vai ser dependente? A gente vai ter dependente de 3 níveis ou de 3 classes. Na realidade, o mais correto é chamar classes, tá bom? Então, nós vamos ter aqui dependente de classe 1, de classe 2, classe 3, tá bom? Quem é de classe 1? Cônjuge. Tá legal? Cônjuge. Quem é de classe 2? Pais. Quem é de classe 3? Irmãos. Caramba, a rinite atacada. Galera, se você está aqui, está gostando aqui desse início, dá um like aqui, tá bom? E comenta. Deixa comentário aqui, tá legal? Então, olha só. Ali com o cônjuge, eu vou até mudar. Eu vou colocar assim. O amor mais filhos. Tá bom? Então, galera, bora entender aqui uma coisa, tá legal? Quando a gente fala de dependente, né? O dependente ele tem 3 classes. Primeiro, qual é a primeira classe? A primeira classe é do amor e filhos. Como assim? Não é? É do marido, da esposa, né? Do companheiro, da companheira e da prole, tá bom? Os filhos, né? Sejam enteados, seja filho próprio, seja adotado, tá bom? Então, tudo isso. Isso daí vai entrar como dependente primeira classe, tá legal? Pais e irmãos, pais segunda classe, irmãos terceira classe. Aqui tem uma coisa que tu vai precisar logo lembrar de cara. Desses daqui, o único que não precisa comprovar, agora olha só, dependência econômica. Significa o quê? Cara, a mulher ou o marido, né, quando eles são dependentes e ele vai receber a pensão, ele não precisa comprovar uma dependência econômica. Não precisa comprovar a dependência econômica. Tá bom? Grava isso. Agora, os demais. Pais. Cara, pais vai precisar comprovar a dependência econômica. Irmãos, vão precisar comprovar a dependência econômica. Então, galera, olha só. Nós temos logo de cara essa galera aqui, tá bom? Né, como dependente. Então, quando eu falar beneficiários do RGPS, o que eu estou falando? Eu estou falando de, primeiro, grupo segurados. Segurados são quem? Os indivíduos que contribuem, são filiados e inscritos no regime geral de previdência. Esses segurados se dividem em o quê? Em 2 grupos. O grupo dos obrigatórios, tá bom? E tem ali o grupo dos facultativos. Obrigatórios são aqueles que, ao exercer uma atividade remunerada, eles são automaticamente vinculados, tá bom? Filiados ao regime geral de previdência. O facultativo, esse cara não trabalha, tá legal? Ele não tem uma atividade remunerada, mas ele deseja, mora no fundo do coração dele, o desejo de se relacionar com quem? Com o regime geral de previdência. Esse segurado, cara, ele tem parentes, ele tem pessoas ao redor dele. E essas pessoas ao redor dele são chamadas de dependentes. Os dependentes se dividem em 3 classes, tá bom? Na primeira classe de dependência eu tenho o quê? O amor e a prole, né? Lembra disso. É o amor e a prole. Significa o quê?
é o marido, é a esposa, é o companheiro, é a companheira e os filhos, tá bom? Adriano, se for adotado, enteado, calma, a gente vai entrar nesse detalhe já já, tá legal? A segunda classe são quem? Pais, tá legal? Os pais dos segurados. E a terceira classe são quem? Irmãos, né? Irmãos do segurado. E aí, lembrando, galera, que dentro dos dependentes, a única classe que não precisa comprovar dependência financeira, o que seria isso, né? É o filho que não tem nenhuma remuneração e depende única e exclusivamente ali do dinheiro do pai ou da mãe, tá bom? É o marido que é casado com a mulher e depende exclusivamente do dinheiro dela ou vice-versa, tá bom? Então, galera, essa é a estrutura. Pais e irmãos precisam comprovar a dependência. Bum! Paramos por aqui, entendeu? Cara, se tu gostou disso até este momento aqui, né? Dá like, deixa um comentário aqui, tá bom? Esse vídeo está sendo produzido com muito carinho, com muito cuidado, entendeu? E numa semana cheia de má sorte, né? Eu tô na semana do azar intenso. Tudo caindo, tudo quebrando, tudo e se esculhambando. Então, para alegar meu coração, deixa um like, deixa um comentário aqui. Vamos lá. Próximo vídeo sem muito, né? Próxima tela sem muita enrolação, galera. Boom. Aqui eu fiz para vocês o quê? Um resumão, tá legal? Um grande resumo. Porque, galera, olha só. O que a banca, em regra, ela vai fazer e vai explorar? Ela vai fazer isso daqui. Ela vai te perguntar sobre o segurado obrigatório, entendeu? Ali os tipos, ela vai dar uma situação, problema e vai te perguntar: é segurado obrigatório, é segurado facultativo, é empregado doméstico, é contribuinte individual, entre outros. Ele vai te conta uma história e te pergunta qual deles se encaixa, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Os segurados, começar pelo começo. Eu falei agora há pouco que os beneficiários do regime geral de previdência, eles se dividem em segurados e dependentes, tá bom? Dentro dos segurados, o que eu te falei? Que eles são obrigatórios ou facultativo, tá legal? Só que agora eu vou te dar uma informação a mais. Os segurados obrigatórios, eles se subdividem também em algumas classes. Então, nós temos aqui, olha, na primeira, eu vou chamar de espécie, a gente vai chamar de segurado, obrigatório, empregado. Esse cara, ele vai ter algumas características, tá bom? Ele trabalha para uma empresa, né? Existe o lance da não eventualidade, vai existir a pessoalidade. Na realidade, gente, isso daqui são as características do que? Do empregado lá do direito do trabalho, tá bom? Eu vou fazer um vídeo curtinho, talvez eu faça no Instagram, quais as características do empregado e se o cara se classifica como empregado, ele cai aqui dentro, tá bom? Tá. Segunda espécie seria o quê? Do empregado ou empregada doméstica, tá bom? Então aqui, ó, vai mudar o empregador. Por exemplo, o empregado, ele vai ter como empregador uma empresa qualquer, não é? Ou qualquer uma que seja equivalente. Já no caso do empregado doméstico, o patrão dele é o quê? É família, é casa, tá legal? Terceiro aqui, ó, contribuinte individual, né? Quarto aqui, olha, trabalhador avulso, né? A gente vai ver também que o contribuinte individual e o trabalhador avulso, ele recebe a mesma classificação lá no direito do trabalho, tá bom? E a grande diferença deles é o quê? Primeiro, né? O trabalhador avulso, ele não vai ter aquela habitualidade, não é para sempre que ele trabalha na empresa, não é? E o contribuinte individual não vai ter o elemento, geralmente, da subordinação, o que tem lá no empregado. O empregado, ele tem um chefe subordinado. O contribuinte individual, ele vai ter umas características diferentes, tá bom? Então, dependendo da característica, né, com a qual eu presto um serviço, eu posso ser classificado como empregado, contribuinte individual ou trabalhador avulso, tá bom? Se a minha relação tá ali com uma família, eu vou cair provavelmente para empregado doméstico. Claro que eu preciso preencher todos os critérios do empregado doméstico, tá bom? E por fim, eu tenho aqui, ó, a figura do segurado
especial. Então, são 5 espécies de segurados obrigatórios, tá bom? Já grava aí: empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial, tá bom? Galera, quando tem coisas dessa natureza, a melhor forma de você memorizar, às vezes, é fazer um mnemônico, tá bom? Faz ali um mnemônicozinho. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho ED, aqui eu tenho C, aqui eu tenho TA, e aqui eu teria o E, tá bom? Então, o que que eu poderia escrever aí, ó, né? Poderia escrever seta. Oh, salvou agora bem esse café. Obrigado, hein? Não, tá bom. Chegou um café da hora nesse momento. Então, gente, olha só, né? A gente poderia escrever aqui, ó, algo do tipo seta, tá bom? E aí você vai lembrar aqui, ó, opa, contribuinte individual, empregado e empregado doméstico, trabalhador avulso, tá bom? Trabalhador avulso, né? E faltou mais um Ezinho aqui, que seria o segurado especial. Vou fazer até o seguinte, colocar setas. Legal? Pela Adriana, que eu não estou entendendo. Eu vou voltar uma tela. Vou vir aqui, ó, e eu vou escrever aqui do lado. Olha só. Como é que você pode fazer? Isso daqui, ó. Tá bom? Quais as espécies de segurados obrigatórios? Aí você vai lembrar. Contribuinte individual, empregado e empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial. Cara, para mim isso funciona super bem, tá bom? Então você fica ali, olha, setas, 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 o que é? Contribuinte individual, entendeu? Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial. Pronto, isso daí, cara, já vai te ajudar aí memorizando e aí gravando. Por quê? Tem questões que a banca vai perguntar. São segurados obrigatórios do regime geral de previdência, entendeu? Aí ele te dá lá as espécies e tu tem que dizer se aquilo está correto ou não, tá bom? De acordo, né, com o que a gente está vendo aqui. Legal. Aí, além dos segurados obrigatórios, a gente vai ter um segurado facultativo. Quem é o segurado facultativo? É uma pessoa física que não desempenha atividade econômica. Eu não sei se vocês já viram aqui, mas procura no YouTube que tem o desenho Riquinho, entendeu? Riquinho, né? Eu assistia quando eu era criança, né? Eu pegava os vídeos já no YouTube. Minha mãe me falou que o desenho era legal, da infância dela, Riquinho, então eu ia lá assistir, né? E o Riquinho, como o nome do desenho fala, ele é riquinho, ele não trabalha, tá bom? Então o Riquinho é um indivíduo que vai se vincular, entendeu? Facultativamente ao RGPS. É aquela, ele vai bater na porta do RGPS e vai falar, olha, no meu coração mora um desejo intenso, não é, de me aposentar pelo regime geral de previdência. Então eu queria agora me filiar e me inscrever, tá legal? Então é pessoa física, galera, grava. Empresa não entra nesse balaio de gato aqui, tá legal? Empresa não participa aqui. Aqui a gente está falando de pessoa física. Bacana? Ok, legal. Aí vamos agora para um outro, né, assunto, que são dos dependentes. Os dependentes, como eu já te falei lá, nós temos 3 classes, tá bom? 3 classes. Qual é a grande característica dos dependentes? Eles não dependem de contribuição. Nenhum dos dependentes contribui. Por que o dependente recebe do RGPS? Porque o segurado contribui. E o dependente tem um vínculo com o segurado, tá bom? Então, olha só. Vamos imaginar que aqui é o RGPS.
Quem é que manda dinheiro pro RGPS? É o segurado. O segurado vai contribuir. O segurado ele irá contribuir para o RGPS. Legal? Ele vai lá e ele contribui. O dependente contribui? Não. O dependente, ele só contribui com o amor que há entre o segurado e o dependente. Porque, olha só, o segurado que é pai, ele ama a mulher, entendeu? E ele ama os filhos. A segurada, a mulher, ela vai amar os filhos e vai amar, né, o companheiro, o marido, a companheira ou algo do tipo. Tá legal? O segurado, ele vai amar os pais, em tese. Eu tô falando tudo em tese, galera, tá bom? Tudo em tese, tudo no plano da teoria, né? Ele vai amar os irmãos, tá bom? Então, nesse sentido, essas pessoas, elas têm vínculos com o segurado e é por isso que eles irão o quê? Eles irão receber, tá legal? Então, o vínculo é amoroso, o vínculo é parte do coração. Então, grava uma coisa, segurado contribui, o dependente não contribui. Agora, não confunda a contribuição com comprovação de dependência econômica. Quem é dos dependentes que não precisa comprovar uma dependência econômica do segurado? Cara, eu te falei lá na frente que na classe dos cônjuges e filhos não é necessário o quê? Comprovação de dependência econômica. Então, digamos, se a mulher é segurada e ela morre, os filhos já vão ser os pensionistas, tá bom? Vão receber o benefício, porque sem precisar comprovar uma dependência. Agora, pais precisam comprovar dependência, irmãos precisam comprovar dependência, tá bom? Então, não confunda alhos com bugalhos. Não confunda contribuição com dependência econômica. Contribuição é contribuição, dependência econômica é outra coisa. Bacana? Tranquilo? Cara, se você gostou até esse momento, tá bom? Dessa aula aqui, deixa comentário, comenta aqui no chat, comenta aqui embaixo, tá bom? Eu vou estar aqui agora, olha, eu vou começar aqui a responder a galera que deixar comentários aqui embaixo do vídeo, tá bom? Vai lá no Instagram, me segue lá no Instagram, vai lá no Instagram do Prep, segue a gente lá no Prep, tá bom? E vai acompanhando, porque a gente está com um projeto aí bem legal pro INSS, que vão vir aí muitas vagas, tá ok, cara? E se você tiver um estudo realmente organizado, conduzido, com material de qualidade, tá legal? Você vai dar, assim, mega salto, tá legal? Ok, vamos continuar aqui para deixar de enrolar. Deixa o teu like aí e vamos para frente. Boom. Cara, o que eu fiz aqui, ó? Para te não confundir, tá legal? Eu coloquei aqui, ó, condições exigidas para os dependentes, tá legal? Para quem é dependente. Então, olha só. Quem é dependente? Dependente, eu tenho o cônjuge, tá legal? Cônjuge. E o que mais que a legislação me fala? Eu tenho filhos, tá legal? Eu tenho filhos. Percebe ali que a minha tabela, ela tá assim, ó. Classe 1, classe 2, classe 3. E aí aqui nas linhas eu coloquei, não necessita comprovar dependência econômica, então tá liberado, tá verde, tá bom? E aqui, ó, necessita comprovar dependência. Perceba quem é que precisa comprovar dependência? Pais, irmãos aqui, ó. Tá legal? E aí eu tenho aqui, olha só. Eu tenho esses dois caras da classe 1 que vão precisar. Não, Adriano, mas tu falou agorinha que a classe 1 não precisa comprovar dependência. Isso em regra. Então, qual é a regra? Não precisa comprovar dependência se for cônjuge ou filho. Tá bom? Mas existem o quê? As exceções. Então, cara, olha o que eu tô te dando aqui, ó. Olha o que eu tô te mostrando aqui.
olha o que eu fiz aqui para ti. Na classe 2 e na classe 3 não há exceções. Precisa comprovar dependência sempre. Na classe 1 existe uma regra. Qual é a regra? Não precisa comprovar dependência. Porém, a classe 1 existem duas exceções, que é no caso ali do enteado ou do menor sobre tutela, tá bom? Enteado ou menor sobre tutela. Então já pega logo essa visão mais ampla, ok? Agora eu quero que tu preste também atenção ali no filho. O filho tem algumas situações, tá bom? O filho tem algumas situações. E essas situações do filho, percebam, gente, que elas se repetem com o irmão. Então, olha o que eu vou te fazer agora aqui perceber. Primeiro, o filho, ele precisa ser menor de 21. O irmão precisa ser menor de 21 anos. O filho, ele pode ser um filho com invalidez, né? O irmão com invalidez. O filho com deficiência, né? Mental ou intelectual. O irmão com deficiência intelectual ou mental. O filho com deficiência grave. O irmão com deficiência. Pera lá, Adriano. Pera lá. Se eu prestei atenção, existe um monte de caso aí. Mas esse monte de caso não é de verdade um monte de caso, né? É um caso até bem simples, não é? Por quê? Se for filho ou irmão, ele tem que ser o quê? Menor de 21 anos, em regra. Para que eu não olhe para a idade dele, ele vai ter que ser ou inválido ou deficiente. E se ele for deficiente, ele pode ser deficiente o quê? Intelectual, mental ou uma deficiência grave. Porra, matou tudo. Isso mesmo, bora colocar no papel, tá bom? Olha só. Opa, bateu aqui. Cara, essa semana foi uma semana, olha, eu tenho que agradecer muito aí ao PrEP. Obrigado aí, Maurício, Alexandre, entendeu? Nath também, Nath me deu um mega de um suporte, mas pensa em 2 semanas que tudo deu muito errado. Há anos eu não tinha azar, entendeu? E aí parece que o universo juntou tudo num pacote e me deu nessa semana. Mas estamos aqui, se cairmos, vamos cair, né, batendo, como diz lá o ditado. Mas vamos lá, sem enrolação. Então, olha só. Filho ou brothers, irmãos. Existem três. Na realidade, existem duas regras, gente. Desculpa. Olha só, tu vai ver agora. Existem duas regrinhas. Duas regritas. Quais são as regras? Primeira regra: o filho e o irmão precisam ser o quê? Menor de 21 anos. Menor de 21 anos. Legal. Aí vai entrar agora a deficiência. Opa! Cara, eu fiz uma besteira aqui porque são três mesmo. Deixa eu arrumar aqui. Então, o filho tem que ser menor de 21. Certinho. E o irmão menor de 21. Tá vendo? Tá faltando um, né? Tá faltando. A gente falar já já o que tá faltando. Agora, eu vou colocar os 3 pontinhos que é pra mim não fazer besteira. Eu tô na semana da besteira, não posso esquecer isso. Então, menor de 21 anos. O filho, ele pode ter uma invalidez. O irmão, a mesma coisa, uma invalidez, um inválido. O filho pode sofrer de uma deficiência. E o irmão também de uma
deficiência. Essa deficiência, ela pode ter 3 naturezas. E aqui também, essa deficiência, 3 naturezas. Cara, se você parar e prestar atenção, você só tem que gravar que é filho e irmão. Filho é classe 1, irmão é classe 3. Filho não precisa comprovar dependência. Irmão precisa comprovar dependência. Os mesmos critérios que se aplicam ao filho se aplicam a quem? Aos irmãos. Decorou um, decorou todos. Aprendeu um, aprendeu todos. Então, a deficiência ela pode ser mental, ela pode ser intelectual, ou ela pode ser grave. Mental, intelectual, ou ela pode ser grave, tá bom? Perceba que ficou fácil, né? Adriano, agora ficou melzinho da chupeta. Vou colocar aqui, ó. Filhos. Brothers. Irmãos. Porque quando você pegar a legislação, ou o decreto 3.048, entendeu? Você vai ler, cara, parece que são inúmeros casos, mas não são inúmeros casos. Tá legal? Não são inúmeros casos. Aí, você só tem que lembrar o seguinte: classe 1, classe 3. E morreu, tá legal? E morreu. Para te ter aqui ainda mais uma informação valiosa, comprova eu vou chamar de DE. O que é DE? Tem que comprovar a dependência econômica, tá bom? Aqui, ó, não precisa comprovar a dependência econômica. Ok, show, ficou de boa? Ficou bacana? Ficou ótimo, Adriano. Agora vou voltar lá. Pá. Então, matamos ali. Cônjuge ou companheiro, filho. Aí o filho tu vai logo numa lapada só. Menor de 21, inválido, com deficiência. Deficiência de qual natureza? Intelectual, mental ou grave. Os pais, segunda classe. Os irmãos, terceira classe. Irmãos, tem que ser o quê? Menor de 21, inválido, não é? Ou com deficiência. Deficiência o quê? Né? Mental, intelectual ou grave. E aí fecha, né? Fica bem legal. Tranquilo? De boa? Sim? Bacana. Deixa eu te comentar agora a exceção à regra lá na classe 1. A classe 1 tem 2 exceções. E aí, quais seriam as exceções? Eu vou colocar aqui, ó, aqui do lado. Exceções. E aqui eu vou colocar uma soma. Tá bom? E aqui eu tenho 2 casos. Vocês já viram ali, né? Enteado. Aqui, ó, o enteado e o menor sobre tutela. Tá bom? Enteado. E o menor sobre sobre tutela, galera. Tá bom? Então, é isso aí, ó, né? Adriano,
Então, quer dizer que eu posso pegar ali filhos, enteado, e o tutelado como primeira classe, correto? Correto, né? Dentro desse cenário de filhos, né? Enteados e tutelados, quem precisa comprovar a dependência econômica é enteado e tutelado, tá bom? Adriano, o que é o tutelado? Cara, tutelado é aquele menor, aquela criança que, por exemplo, está sob minha responsabilidade, tá legal? E aí eu sou o responsável por ela, eu decido por ela está diretamente debaixo da minha proteção. Só que é uma proteção jurídica, tá bom? Não é uma coisa solta, não, né? Então eu tenho uma certa responsabilidade com ela juridicamente falando. Então, nesse caso, se o menor depender de renda, né, tiver uma dependência econômica de mim, então eu vou o quê? Ele vai ser o meu dependente. Ele precisa comprovar, tá legal? Tá, deixa eu te dar aqui uma última ajudinha, tá bom? Vou colocar aqui uma folha mais. Olha, gente, esta semana foi uma semana muito bacana. Olha só como tá tudo dando mega certo. Tudo dando mega certo. Não esqueça, deixa o seu like. Dedo no like aí, galera. Dedo no like não tira pedaço de ninguém, tá bom? Bom, tá. Deixa eu te dar aqui mais uma dica, tá bom? Eu acho que vai ser legal. Olha só, nós vamos ter aqui as classes. Nós vamos ter aqui as classes, tá bom? As classes. Então, nós temos aqui, ó, a classe 1. Cara, na classe 1, o que eu quero que você grave, né? Eu quero que você grave. Vai ser isso daqui, ó. Nós vamos ter o Cefet, tá bom? Cefet. Cara, hoje o Instituto Federal, nós temos o IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFSP, Instituto Federal de São Paulo, IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, IFAM, Instituto Federal do Amazonas, entendeu? IFRO, né, Instituto Federal de Rondônia, ou IFRR de Roraima, e por aí afora, né? Antigamente, em alguns cantos do Brasil, eles eram chamados de Cefetes, eram centros de excelências federais, né, de ensino técnico. Cefet, tá bom? Então, tu vai usar aqui, ó, Cefet, tá bom? Cefet. Olha o que eu quero que tu grave aqui, ó. No caso desse cizinho aqui, ó, o cônjuge ou o companheiro, tá bom? Esses dois aqui, ó, não. Esses dois aqui, eles são uma regra. Tá bom? E esses dois aqui, ó, uma exceção. Adriano, não tô entendendo. Vamos com calma, tá bom? Na classe 1, quem são os dependentes do segurado? O Czinho aqui eu tô colocando para cônjuge ou para o companheiro, tá bom? Né? Cônjuge ou companheiro, companheira, né? O F, a gente já sabe que é o quê? Filhos, né? Filho o quê? Filho menor de 21 anos, filho inválido, filho com deficiência. Que tipo de deficiência? Deficiência mental, intelectual ou grave, tá bom? Então, esses dois, em regra, não comprovam, não comprovam dependência econômica, tá bom? Então, quanto à dependência econômica, não precisam comprovar. A exceção,
Aí na exceção nós temos o enteado, tá bom? E o tutelado, né? Enteado e tutelado. Esse cara aqui, que é a exceção na classe 1, ele o quê? Ele comprova a dependência econômica. Ok, galera? Então, espero que isso tenha ficado bem claro para ti dentro da classe 1, porque somente a classe 1 traz essa exceção, tá legal? Então, aqui, olha, né, classe 1, também chamado de preferenciais, tá legal? Classe 2, os pais, classe 3, são os queridos e amados irmãos. Bacana? Ok, de boa? Vamos continuar, galera. Agora não esqueça, deixa aqui o like, tá bom? Deixa comentário aqui embaixo. Olha, quanto mais comentário vocês pedirem aí, nos comentários pedirem, mais aulas e aulas e aulas nós vamos ter e mais material também, tá legal? Quem quiser material aqui, ó, esse PDFzinho aqui da aula, pode me pedir lá no Instagram, pode também aqui procurar direto no site, tá bom? Do Prep Concurso, dá uma olhada ali, olha, nos nossos cursos ali que nós temos para vender. Galera, a gente está com um curso aí com um preço muito em conta, tá legal? Para início da preparação para o INSS. Não, cara, não bizonha, né? Quando abrir o edital, né, já fica muito em cima da hora para estudar. Tá legal? Uma matéria como direito previdenciário, português, entendeu? E outras, né? Ali como matemática e raciocínio lógico, que definem, ajudam a definir no concurso. Antes de você começar a estudar, melhor, tá bom? Então ali dá uma olhada no site do pré-concurso, tá bom? Dá uma olhada lá no nosso curso de direito de concurso, o nosso curso para o INSS, tá legal? Avalia lá, vê o preço, né? E vem aqui ser prep com a gente, vem se preparar para esse concurso do INSS, que segundo todo mundo tá falando, tá bom? O edital deve pipocar ali por julho, tá legal? Por julho. Então, vamos continuar. Bom. O que eu quero fazer agora? Olha só. O que eu vou fazer agora aqui nesses tempos finais que nós temos aqui da nossa live, tá bom? Galera, nós vimos ali que nós temos algumas espécies de segurado, né? Então, eu vou te mostrar agora aqui, ó, como é que a legislação ela vai trazendo cada caso, tá bom? Cada caso. E como é que as bancas, em regra, elas irão o quê? Elas irão cobrar da gente. Vou logo te falando que o segurado mais cobrado ali é o primeiro, e ele tem muitos casos, muitas formas como ele pode estar aparecendo, tá bom? Então, vamos lá. Dentro do segurado obrigatório, nós temos o segurado empregado. Cara, esse segurado empregado, ele tem várias classificações, tá bom? Várias. Então, cada um deles, eles têm situações que vão classificar ele como empregado doméstico, contribuinte individual, entre outros. Breno, não estou entendendo. Tá, vamos lá. Eu vou começar falando sobre o segurado, o beneficiário segurado obrigatório empregado. A partir de agora, eu vou estar falando todas as situações nas quais alguém que desempenha uma atividade econômica será obrigatoriamente filiado ao regime geral de previdência na qualidade de segurado obrigatório empregado, ok? Então, de olho na tela, vamos para lá. Olha só, com base no decreto 3.000, né, e 48 de 99, ele vai falar o seguinte: é segurado obrigatório, né, na qualidade de empregado, 2 pontos. Aí ele começa: aquele que o quê? Presta serviço de natureza urbana ou rural. Olha, eu preparei um e-book, tá bom? Com todos os segurados obrigatórios lá, uma tabelinha, cara, muito bacana. Material muito bacana. Para quê? Para que serve esse material?
é para você pegar todos os segurados, ter tudo que a lei fala sobre ele numa tabela, de forma resumida, mas sem pobreza de conteúdo, tá bom? Com todo o conteúdo relevante ali, para você poder o quê? Massificar em questão. Então, lá no e-book tem questões, tem os segurados, tá bom? E tem os esquemas, né? Vocês já viram aqui, ó, que eu gosto de fazer uns esquemas bonitos. Por quê? Porque isso te ajuda na hora do estudo, tá bom? Vocês vão ver aí muito material que às vezes não tem essa preocupação, é só texto. Só que o problema é que muito texto nem sempre ele te ajuda a acelerar o teu estudo, tá bom? Aqui a minha obrigação, aqui no PrEP, tá ok? A nossa obrigação enquanto professor é qual? Primeiro, te fazer compreender o assunto na hora da aula. Segundo, deixar material que você possa utilizar para revisar e para fixar o conteúdo. Que aí basicamente é o que? São todos os nossos esquemas e também as baterias de questões, tá bom? Galera, resolver questão é fundamental para fixar conteúdo. Grava isso, põe isso em mente. Então, não deixa de correr atrás desse e-book sobre segurados obrigatórios empregados, porque é um dos tópicos certos na prova do INSS, tá bom? Toda prova que tiver direito previdenciário, adivinha? Esse assunto vai estar lá. Ele vai estar lá sendo cobrado, tá bom? Então, bora lá. Então, é segurado empregado obrigatório aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural. E aí tu já grava. Opa, o prestador de serviço urbano ou rural, ele é um segurado obrigatório do RGPS, tá bom? Agora, ele presta serviço para quem? Ele presta serviço a uma empresa. O que mais? Em caráter não eventual. O que mais? Ele é um subordinado. O que mais? Ele é remunerado. E o que mais? Esse cara que presta serviço, ele também pode prestar serviço como um diretor empregado. Ah, caramba, agora entendi. Agora eu entendi. Significa dizer o quê, Adriano? Que esse caboclo aqui, ó, não importa se da cidade ou do campo, se urbano ou rural, rinite. Esse cara, ele vai prestar um serviço. Ele vai prestar serviço. Correto. Ele vai prestar serviço. E ao prestar serviço, ele presta serviço para quem? Para uma empresa. Ele presta serviço e ele é o quê? Ele é de forma não eventual. Significa que é de forma habitual. Existe uma habitualidade, tá bom? O que mais? Ele está na empresa e existe uma relação de hierarquia. Ele presta serviços, significa o quê? Ele entrega o trabalho dele, ele entrega a força de trabalho dele. E alguém vai ordenar. Existe um chefe para ele. Então, ele é um subordinado. E além dele ser um subordinado, esse cara também, ele vai ser remunerado. Então, esse cara aqui, ó, que ele pode ser, né, urbano, ou ele pode ser rural, tá legal? Ele pode ser um empregado comum, tá legal? Ele pode ser um empregado comum, não é? Sei lá, um cara que trabalha em linha de produção, um cara que trabalha no setor financeiro, um cara que é um auxiliar fiscal, o cara que é do marketing, entendeu? De boa. Ou ele também pode ser o diretor empregado, tá legal? Ele vai ser uma figura do
Ele pode ser, eu vou colocar assim, ele pode ser, ó, ele pode ser empregado ou ele pode ser o chamado diretor empregado. Galera, é isso. Tá legal? É isso. Então, esse primeiro é isso. Tá legal? Então, vamos imaginar aqui uma situação que alguém seja. A questão fale bem assim: João da Gama é diretor empregado da empresa Alfa Comércios, entendeu? Onde ele exerce uma atividade não eventual já no decorrer de 15 anos, não é? Sendo que recebeu diversos, né, aumentos de remuneração por bons trabalhos desenvolvidos, não é? É subordinado a Dona Maria José, que é a presidente da companhia, tá legal? Né? Uma empresa com mais de 30 anos no mercado. Desta forma, por se tratar de um diretor empregado da empresa, né, João será um segurado obrigatório do RGPS, né, na espécie de contribuinte individual. Certo ou errado essa historinha que eu contei? Ô, Adriano, tá errado. Porque se João é empregado e ele trabalha para uma empresa, ele é remunerado, ele é subordinado, tá bom? E o trabalho dele é habitual, é não eventual, ele é um segurado obrigatório, sim, mas a classe, a espécie é qual? É o empregado. Né? E o erro na questão foi afirmar que ele era o quê? Ele seria um contribuinte individual. Entendeu a lógica? É assim que a banca cobra, tá bom? É assim que a banca vai cobrar. Tá, grava esse daí que esse é um que cai bem, tá bom? E olha, cuidado, chamar atenção. Ele precisa ser um diretor empregado, tá bom? Ok, vamos lá. Segurado obrigatório empregado ainda é aquele que contratado por empresa de trabalho temporário. Cara, esse daqui, ó, é o trabalho temporário, tá bom? É o trabalho temporário. Na forma prevista na legislação específica, por prazo não superior a 180 dias consecutivos ou não, prorrogáveis por até 90 dias. Presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviço. Cara, vamos imaginar que eu tenha aqui essa daqui é uma funcionária da casa de 30 anos. E aí ela agora está grávida. Tá bom? Ela está grávida. Tá rindo à toa aqui. Está realizando um sonho. Essa daqui, vamos imaginar que seja uma funcionária permanente, tá bom? O que que eu posso fazer? Eu posso, né, pegar alguém para prestar serviço. Ambos vão prestar serviço para mim. Só que esse fulaninho aqui, ó, ele vai prestar serviço. Ele vai prestar serviço. E aí, quem é que vai contratar ele? Quem vai contratar esse cara aqui, ó, vai ser uma empresa de trabalho temporário, tá bom? Vai ser uma empresa de trabalho temporário, tá bom? Então, essa empresa de trabalho temporário vai firmar com ele um contrato. E quais são os prazos, tá bom?
E quais são os prazos dessa prestação de serviço desse cara aqui, ó? Os prazos são de 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. Né? Não sei se ficou pequeno aí para vocês, mas o prazo é 180 dias. Vou colocar aqui em cima, tá? O prazo desse contrato é de 180 dias. E ele pode prorrogar ainda por mais 90 dias. Então, é 180 mais 90 dias, tá bom? Cara, os caras mexem muito aqui, porque eles vão colocar assim, o contrato temporário é de 90 dias prorrogáveis por 90 dias. Não, errado, né? O contrato temporário ele é de 180 dias prorrogados por mais 180 dias. Não, errado, tá bom? O contrato temporário ele vai ser o quê? De 180 dias prorrogados por igual prazo, né? Ou por igual período. Cuidado, também tá errado. Porque 180 mais 90 dias. Não pode ultrapassar isso. Tá legal? Então, esse prestador de serviço, ele é, primeiro, contratado por uma empresa de trabalho temporário. Uma EPT que eu estou chamando aqui. Tá legal? Mas ele trabalha na ETT? Não, ele vai para outra empresa. Porque ele vai para a empresa ali da mulher grávida, tá bom? Ele vai para a empresa da mulher grávida, tá legal? Qual é o prazo? Prazo cuidado, tá? 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. Não pode ultrapassar isso, tá legal? Qual é a finalidade do contrato? Vou colocar aqui qual o motivo para essa contratação. O motivo são dois, tá legal? Olha só, ele vai ou substituir pessoal, ou é uma substituição de pessoal permanente e regular, tá legal? Ou é serviço extra acrescido. Pera lá, Adriano, me mostra aí no texto para mim poder ficar mais tranquilo. Olha só, ele vai suprir uma necessidade transitória de substituição de pessoal regular ou permanente. Regular e permanente. Então, ele vai substituir. É Maria que engravidou e vai passar 6 meses fora do trabalho, entendeu? E aí, quando passar os 6 meses de licença dela, ela vai pegar e vai ainda colocar férias vencidas que ela tinha. O patrão ainda vai dar mais ali 2 meses de lambuja. Ela vai ficar ali 9 meses em casa, entendeu? 180 dias, mais alguns dias a mais, tá bom? Ou o outro fundamento é o acréscimo. Cara, eu tive crescimento de trabalho. Quando que isso ocorre? Dezembro, galera. Novembro, dezembro, as vendas explodem, virtude de Natal e tudo mais. O que que uma empresa comercial faz? Ela precisa contratar mão de obra temporária porque ela teve um aumento de serviço. Então, olha só. Acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. Então, aqui, esse cara vai ser configurado como segurado obrigatório empregado, tá bom? Terceiro, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado. Eu vou avançar aqui primeiro, ó. Vou pular esse daqui. Quero vir aqui, ó. Brasileiro civil, tá bom? Brasileiro civil. Olha só esse caso aqui, ó. Nós vamos ter, esse que vai ser um bom comparativo de situações muito semelhantes. Olha só, eu tenho o brasileiro civil que é contratado. Aqui, ó. Peguei aqui.
Dois casos. Quem é que eu tenho? Brasileiro civil que. Brasileiro civil que. O primeiro brasileiro civil, ele trabalha para a União. Vou você olhar aqui, ó. O outro presta serviço para a União. Ambos estão atuando para a União aonde? No exterior. É muito parecido, né? Adriano, pera lá, eu tenho um brasileiro civil que de alguma forma ele está relacionado com a União no exterior. Então esse cara vai desenvolver uma atividade no exterior e essa atividade, quem vai se beneficiar dessa atividade? A União, ok. Só que numa delas, uma das atividades eu estou falando que ele trabalha para a União. Na outra eu falo que ele presta serviço para a União, tá bom? Primeiro detalhe pequeno. Tá. Então aqui, ó, presta serviços, trabalha para a União no exterior, a União no exterior. Pronto. Aqui, ó, bem parecido mesmo lá do Decreto 3.048 de 99, artigo 9º, inciso 1º, a linha G, né, e a linha F, tá bom? Vira essas similaridades. Agora, olha só, qual é o local que o brasileiro vai trabalhar, tá bom? Aqui, quando ele presta serviço, ele vai prestar serviço numa repartição governamental brasileira, tá bom? Lá domiciliado e contratado, inclusive auxiliar, né, local de que trata tal, em razão da proibição legal, não, tal. Ok. No primeiro caso, onde ele presta serviço, ele vai para uma repartição governamental. Eu vou até fazer uma coisa aqui, para deixar já legal para ti. Sai daí, meu filho. Gente, o negócio foi muito bacana. Muita coisa que não deu certo. Fazer assim. Eu vou deixar anotado já algumas coisas aqui para que nós possamos já visualizar. Porque tem gente que vai atrás desse material, então quando a pessoa for atrás, ela já vai ter o material bonitinho lá, bem organizado. Vocês estão gostando aí dos esquemas que eu estou fazendo? Cara, o curso que eu estou gravando aqui é um curso cheio desse requinte, entendeu? Mas o porquê? Cara, eu acredito que um material de qualidade, um material que possa resumir pro aluno, né? Mas não aquele resumo, né? Um resumo feito de qualquer forma, né? Onde o cara joga um monte de figurinha, põe um monte de texto, marca um monte de coisa que não faz sentido, né? Eu já peguei material assim que o cara vai lá e ele marca, é cheio de marcação, é cheio de tabelinha, mas, cara, ele basicamente ele copia o texto, joga lá dentro, marca umas frases aleatórias, entendeu? E aí, acaba que ele não te faz um bom resumo mesmo. Ele não te mostra pontos que a banca pode, de fato, explorar, tá bom? Que não, olha só. Olha só o que eu vou te mostrar agora aqui, ó. Vamos lá. Olha só. O brasileiro que trabalha para a União. Esse cara, ele trabalha onde para a União? Olha só onde que ele trabalha. Organismos oficiais internacionais. E o brasileiro que presta serviço numa repartição governamental brasileira. Então vamos voltar aqui, ó. O prestador de serviço é numa repartição. Então eu vou vir aqui, querido aluno prepiano. E esse cara, ele vai atuar numa repartição governamental brasileira, tá bom? Ele vai para uma
repartição governamental brasileira. Agora, o cara que trabalha para o Brasil, ele vai para um organismo oficial internacional. Então, esse cara aqui, ó, ele vai para um organismo oficial, tá bom? Internacional. Porra, Adriano, ajudou. Olha só, o que é um organismo, né, oficial internacional? Eu posso criar bem assim, não é? Organismo Internacional de Combate à Violência nas comunidades, né? Nas comunidades das populações carentes. Olha só, Organismo Internacional de Combate, né, à Violência nas comunidades carentes. Cara, esse meu organismo internacional, ele é oficial? Não, porque ele não é criado por nenhuma entidade estatal. Ele é simplesmente, né, criado por mim, pessoa física. Eu achei que ia pegar bacana, botar organismo internacional. Porra, isso daí, o cara que estiver vendo o meu site assim no Google ali da vida, entendeu? Ele vai, porra, instituição, entendeu? Monstra, grandona, né? Deve ser gigante. Aí o cara não sabe que ela funciona, não é, dentro do meu quarto, essa instituição, né? Então ela não é um organismo oficial. Já um organismo oficial é como uma ONU da vida, tá bom? Isso é um organismo internacional oficial. Então, olha só. Quando eu trabalho para o Brasil, eu vou estar atuando dentro de um organismo. Esse organismo internacional, como a ONU da vida, ela pertence ao Brasil? Não, não pertence ao Brasil. O Brasil, ele é membro, entendeu? E aí, a esse organismo internacional, existe aqui, olha, uma exigência, né? O Brasil deverá ser membro efetivo, tá bom? Deverá ser membro efetivo. Adriano, e na repartição governamental? Não. A repartição governamental é do próprio Brasil. Vamos imaginar que o Brasil coloca uma embaixada na França, entendeu? Se ele tem uma embaixada do Brasil na França, então essa embaixada é de quem? Pertence ao Brasil, entendeu? Ok, então olha só, organismo internacional dos quais o Brasil seja o quê? Membro efetivo. Aí voltando, não é? Aqui eu tenho duas vírgulas. Olha só. O brasileiro civil que trabalha no exterior, vírgula. E a vírgula fecha aqui. Então eu vou agora pular direto para cá, para a leitura. Ó. O brasileiro civil, vou te acompanhar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se amparado por regime próprio de previdência social. Então, olha o que acontece aqui, galera, não é? Esse cara, ele não importa se ele foi contratado no Brasil ou se ele foi contratado aonde? No exterior. Não importa. Ele vai ser um segurado obrigatório, tá bom? Sendo contratado aqui, sendo contratado lá. Por quê? O local onde é domiciliado e contratado, em alguns momentos, ele conta, tá bom? Em alguns momentos, para ser um segurado obrigatório do RGPS, a lei vai falar o seguinte: tem que ser domiciliado, morar, residir, tá bom? No Brasil, e tem que ser contratado no Brasil. A empresa contratou ele assim. Nesse caso, ele está falando, ainda que domiciliado e contratado lá. Lá onde? Lá no exterior, tá bom? Então aqui eu vou colocar, ó, domiciliado e contratado
Dois pontos. Colocar assim, tá bom? No Brasil ou no exterior. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tô falando que ele é domiciliado e contratado ou no Brasil ou no exterior. Eu vou até tirar essa seta aqui, ó. Que eu tô vendo que isso vai dar ou no Brasil ou no exterior, tá bom? Então aqui, ó, vale para alhos ou para bugalhos, tá bom? Ok. E aí, olha só. Ele vai ser o quê? Em regra, ele vai ser um segurado obrigatório, qualificado como empregado, tá legal? Quando é que ele não será segurado obrigatório empregado? Aí vem aqui a terceira situação. Salvo, exceto, ele não será um segurado obrigatório se ele estiver amparado por regime próprio de previdência social. Ah! Então, se ele estiver amparado pelo RPPS, ele não será vinculado, né, filiado ao RGPS, correto? Imagina o seguinte, um servidor público federal que a União vem e fala o seguinte, olha, você vai trabalhar agora numa repartição brasileira, tá bom? Em Moçambique. E aí manda o cara para Moçambique. Esse servidor público, ele já está vinculado ao quê? Ao regime próprio de previdência. Então, quando ele vai para Moçambique, ele permanece, entendeu? Vinculado ao RPPS. Ele não será agora, né, vinculado ao RGPS, entendeu? Agora, vamos imaginar uma outra situação. Eu estou passando pela rua, eu não sou servidor público. E aí a União vem e me chama, opa, deseja ir trabalhar no organismo internacional lá em Moçambique? Eu falo, porra, da hora, agora, pode mandar, entendeu? E aí a União fala para mim, então, olha só, tu é servidor público? Eu falo, não, beleza, eu sou domiciliado no Brasil, assino o contrato, vamos embora para Moçambique. Chegando lá, eu vou estar vinculado a qual regime? Eu estarei vinculado ao regime geral de previdência, tá bom? Então aqui, ó, terceiro, afiliado, ele será um segurado empregado do RGPS, salvo se do RPPS. Aqui não deu para escrever tudo, mas ele vai ser do RGPS. Só não será do RGPS se ele já for do regime próprio de previdência, tá bom? Bora pular agora lá para o outro lado, para as repartições governamentais, tá bom, galera? E aí, olha só. O brasileiro civil que presta serviço à União no exterior em repartições governamentais brasileiras, lá, olha só aqui a diferença, ó. Olha a diferença aqui, ó. Ainda que lá, no caso da repartição pública, o brasileiro ele já mora fora do país, tá bom? Ele tá morando fora do país, né? Então, onde que essa criatura de Deus ela é domiciliada? Domiciliada e contratado. Esse aqui, galera, ele está no exterior. No exterior. Tá bom? Ele se encontra no exterior. Adriano, e se o cara tiver
for contratado e domiciliado no Brasil, também vai para o RGPS, entendeu? Aqui a lei está falando, olha, mesmo que ele more lá já, tá legal? Mesmo que ele já more lá, seja domiciliado e contratado lá, ele vai ser vinculado ao RGPS, tá legal? Lá domiciliado e contratado. Então pega só essa diferença aí, logo de cara. Aí olha o que ele fala, inclusive o auxiliar local. Cara, alguém aqui fala mandarim? Deve ter. Eu não falo mandarim. Então imagina se eu sou enviado para a China, tá bom? Para atuar lá numa repartição governamental brasileira. Cara, eu não falo mandarim. E talvez eu vá levar um tempo até aprender, né, o idioma. Então, nesse momento, eu preciso de um auxiliar. Alguém que já esteja, já conheça bem a cultura chinesa, domine o mandarim, saiba dos costumes, entendeu? E tudo mais. Então, esse cara, ele é contratado como um auxiliar local, porque ele já está, como eu posso falar, integrado à cultura daquele local, tá bom? Então, esse cara, ele pode ser um brasileiro, como ele pode ser também um estrangeiro lá, tá legal? Mas eu vou contratar quem? Eu vou contratar o brasileiro. Então, olha só, brasileiro civil, inclusive o auxiliar local. Então, esse auxiliar local, ele precisa ser um brasileiro também, tá bom? Em razão, aí, inclusive o auxiliar local, de que trata os artigos 56 e 57 da lei tal, este, desde que, em razão de proibição legal, não possa filiar-se ao sistema previdenciário local. Então, olha o que acontece. Esse auxiliar local, que é brasileiro, ele vai para o RGPS se ele não puder entrar para, por exemplo, ó, o regime geral de previdência social da China. É isso que ele está falando aqui, ó. Olha, a gente vai contratar um brasileiro para atuar na repartição. Esse, se não for servidor, ele vai estar no RGPS. Se ele for servidor, ele vai estar no RPPS. E eu vou precisar também contratar um auxiliar local. Esse auxiliar local também vai ser um brasileiro lá que eu vou contratar. Agora, um detalhe. Esse auxiliar local, quando for contratado, ele deve estar vinculado ao regime geral de previdência na China. Adriano, mas ele, por algum motivo, ele não pode se filiar ao regime geral de previdência da China. Então, ele vem para o regime geral de previdência brasileiro. Ficou entendido? Adriano, na China tem esse regime? Não sei, é um exemplo muito hipotético, entendeu? É um exemplo muito aleatório aqui que eu estou te dando, tá legal? Então aqui, ó, nesse caso também, quem vai entrar será o auxiliar local. Né? Ele vai o quê, ó? Se proibido de, como é que está aqui no texto da lei, de filiar-se ao sistema previdenciário local. Eu vou colocar da mesma forma, tá bom? Ao sistema previdenciário local. Então, será segurado obrigatório empregado do regime geral de previdência social. Vem, fechando aqui, galera. Fechando aqui, olha só, esse tópico. O brasileiro civil, se trabalha no exterior, vai trabalhar onde? Em organismo internacional. O que o Brasil tem que ser? Membro efetivo desse organismo internacional. Beleza. Onde que eu vou contratar, né, o indivíduo? Cara, a pessoa que eu estou contratando, ela pode ser domiciliada, morar no Brasil e ser contratada no Brasil. Ela pode morar no exterior e ser contratada no exterior. Ela pode morar no Brasil e ser contratada no exterior. As possibilidades são diversas aqui, tá bom? E aí o que ocorre? Esse cara, em regra, quando eu contrato ele para atuar no organismo oficial internacional, ele vai ser filiado ao RGPS, ao Regime Geral de Previdência. Quando é que ele não será do Regime Geral de Previdência? Se ele já for um servidor.
entendeu? Que atua no regime próprio de previdência. E aí ele não pode agora, de repente, acumular esse cargo. Então aí ele vai para o regime, ele não será do regime geral, tá bom? Adriano, confundi agora. Eu sou servidor público. E aí o meu, né, chefe aqui no Brasil, a União, fala, Adriano, vai para a ONU. Cara, se a União manda eu ir para a ONU, eu já sou servidor público federal, eu já estou vinculado ao RPPS, eu não poderei participar do RGPS, tá bom? Porque é o meu chefe que está me mandando ir. Ok, agora o brasileiro que presta serviço no exterior também. Se ele for prestar serviço numa repartição pública governamental, ele será domiciliado e contratado aonde? Lá no exterior mesmo, tá bom? E o auxiliar local? A regra do auxiliar local é o seguinte, eu contrato um auxiliar local, ele em regra, ele tem que se vincular ao regime de previdência local, entendeu? Do país de origem, lá onde nós estamos, tá bom? Se ele não puder, aí ele vem para o RGPS. Bem, galera, estamos terminando por aqui hoje, tá bom? Cara, olha só, eu tenho aqui, ó, várias coisas ainda pra gente tá trabalhando aqui, questões e coisas do tipo, tá bom? Então eu vou pedir aí para vocês, o quê? Deixarem aqui o like de vocês, estou dando uma olhada aqui em material que eu ainda tenho, que ainda não foi feito, tá bom? Eu quero que vocês deixem um like, deixem comentários aqui, tá bom? Peçam aí uma próxima live só de resolução de questões de todos os assuntos que eu já vim fazendo aí, uma espécie de revisão ali com questões, tá bom? Me procura lá no Instagram, @AdrianoGuimarãesProf, tá bom? Eu também, de vez em quando, ali faço lives ali direto do meu Instagram, tá bom? Procura agora lá o site do PrEP, cara, nós estamos ali montando um curso, tá bom? Para esse concurso que está vindo aí, né, do concurso do INSS, cara, e aí a nossa meta é entregar o melhor possível. E, cara, disciplinas como matemática, entendeu? Raciocínio lógico, português, direito previdenciário, direito constitucional e administrativo são disciplinas que você precisa chegar muito firme para garantir uma vaga, tá bom? Então, edital previsto até quando? Até julho, não esqueça, tá bom? Aqui embaixo nos comentários, tá bom? Aqui a galera do PrEP já deixou os links aí do site e do curso também, tá bom? Então dá um pulo lá. Então, o último pedido de hoje é deixe like, vá aqui embaixo, deixe comentários, tá bom? Peça uma nova live e eu vou estar respondendo aí a galera, tá legal, gente? Então, estou ficando por aqui numa semana de azar que tá terminando, tá bom? Mas espero ter feito aí um bom trabalho para vocês. Galera, me procurem no Instagram e até a nossa próxima, tá bom? Beijo para todo mundo. Fui, gente!